Olá, bem-vindo aqui aos bastidores, tá? Da gravação do nosso curso, né? Que é um curso básico de opções, tá? Eu convido você a se inscrever aqui no canal para ajudar o nosso canal a crescer, tá? E também siga os nossos canais, né? Os outros canais Mestre dos Derivativos, tá bom? Tem lá o canal Mestre dos Derivativos, tem esse canal aqui. Esse canal que vocês estão assistindo esse vídeo, ele vai ter, assim que nós tivermos 500 seguidores, né? Nós podemos ter as comunidades, nós vamos postar muito material, mas muito material mesmo lá em comunidade. Então eu peço que você se inscreva e peço seus amigos se inscreverem e compartilhe esse vídeo aqui, valeu? Tá bom? Então vamos lá. Olá, muito bem-vindo, né? Novamente aqui, para mais uma aula, nós vamos falar hoje sobre risco de mercado. Olha, você vai procurar em vários livros, muitos falam sobre risco de mercado, que o risco de mercado é isso, aquilo. Bom, vamos tentar colocar os pontos no. O que é o risco de mercado? Qual é a definição de risco de mercado? Ou melhor, qual é uma boa definição de risco de mercado? É o potencial de perda, tá? Está relacionado ao quê? Um potencial de perda. Então, potencial de perda. Relação ao potencial de perda, tá bom? Daquele mercado. Então, quando nós analisamos, vamos analisar aí, né, títulos públicos. Títulos públicos, de um modo geral, seu risco é baixo. Seu risco é baixo. Na verdade, às vezes eu até falo que não faz muito sentido questionar se o governo tem dinheiro para honrar o Tesouro Direto. Eu acho que não faz sentido questionar isso. Sabe o que eu acho que não faz sentido questionar isso? Não é que não aconteça um calote em algum dos governos mundiais. Pode ocorrer, mas você não tem muito para onde correr. Você vai deixar o dinheiro aonde? Se você deixar debaixo do colchão, você corre o risco de alguém roubar. Ah, eu vou trocar em dólar. Bom, o dólar, se você for pegar nos últimos 30 anos, a perda, a corrosão do poder de compra é muito grande. Então, vamos pegar aqui, 1900, nós estamos em 2023. Vamos pegar 50 anos atrás. Então, 1973. Por 35 mil dólares, 40 mil dólares, você comprava lá uma casinha boa lá nos Estados Unidos. Hoje, não tem nada menos de 500 mil dólares. Então, o dólar também tem o seu poder de corrosão. Então, quando a gente fala de risco de mercado, né, é uma coisa muito geral, muito generalizada. Mas o que é importante nós colocarmos na nossa cabeça? É o seguinte: aqueles riscos que nós não temos para onde correr, então vamos lá, você tem um dinheiro, você vai deixar num fundo DI, num fundo DI só de título federal, ou vai colocar, por exemplo, no Tesouro Direto. Olha, esse risco, nós não vamos discutir esse risco, porque não tem muito para discutir. Você não tem muito para onde correr. Fala assim, eu vou fazer isso, vou mandar lá para o exterior, deixar. Bom, tudo tem risco. Tudo tem risco, tá certo? Alguns são outros tipos de riscos que não são risco especificamente de mercado, tá? Nós vamos falar estritamente de risco de mercado. Então, o potencial de perda que tem naquele mercado. Vamos falar em especial, tá certo? Que os ativos, as ações, tá certo? As ações, tá? E né, os derivativos. Tá? Então, o risco de mercado das ações é você perder tudo que colocou. É isso. Assim, meu Deus do céu, eu perdi tudo que eu coloquei. É verdade. Esse é o risco de mercado das ações. Comprou uma ação da Light, pagou 35, 38, viu até R$2. Paciência, faz parte do risco. Né? Mas eu comprei a 2 e eu consegui ganhar, agora está R$8. Beleza, veja que para você ganhar você vai ter que correr risco. Então vamos fazer o seguinte: risco de mercado é o seu potencial de perda. Então na compra da ação, de uma ação, tá certo? Você pode ter o quê? Você pode perder tudo. O seu risco de mercado é a perda total do investimento. Aí você fala assim, isso é um horror. Tá? Então vamos lá. Quer ver um risco de mercado muito absurdo? Montar um negócio. Tá? Montar um negócio. Tá certo, né? O risco de mercado é sair devendo. É isso mesmo, tá? Quem já não, olha, eu já tenho experiência nesse tipo de negócio aqui. Montei um negócio, montei uma loja de conveniência lá lá no Zona Norte de São Paulo, tá? Era perto de um McDonald's da Maria Amália de Noronha, e eu via lá que naquela época, depois da madrugada, o McDonald's fechado, ficava um monte de jovem lá. Montei uma loja de conveniência lá perto. Até deu certo no começo, mas depois, a falta de controle, a falta de experiência com o comércio, bom, resumindo, tá? Perdi tudo que eu coloquei, ainda teve que no final, o que aconteceu foi o seguinte: a gente tentou fechar o negócio, não deu para fechar, porque ainda estava muita dívida, muita coisa. A gente teve que botar mais grana, no final acabou sobrando um pouquinho, mas ainda no final a gente teve que botar mais grana para poder ajeitar as coisas para poder fechar a empresa. E aí, depois disso daí, a gente retirou uma parte, mas uma parte menor do que nós já tínhamos colocado lá na última tentativa de resolver as coisas. Enfim, você pode sair devendo, é um pouco isso daí. Agora, nos derivativos, você tem esse risco também. Então, nos derivativos, tá, você tem esse risco de mercado também, porque o próprio mercado ele é muito variável no mercado de opções. Então, nesse caso, nos derivativos, tá, então você pode sair devendo. Já que você pode sair devendo, você vai ter que fazer o seguinte: o seu estudo do risco, da determinação de risco, é fundamental. Nação de risco, tá? De risco é fundamental. Então, antes de você colocar o seu dinheiro lá nas opções, o seu dinheiro lá, você vai ter que determinar qual que é o risco, vai ter que estudar naquele mercado qual que é o seu risco. Se você tiver comprado, comprei as opções, tem um risco de você perder o que você colocou. Mas se você ficar vendido, você fala assim, eu vou ficar vendido a seco, o seu risco é muito grande.
Pode ser que em algum momento o mercado tenha muito compra e você se arrebente sequer. Por isso que nós falamos o seguinte em termos de mercado, desse tipo de mercado. Qualquer mercado em que você tem o quê? Derivativo, você tem que tomar muito cuidado. Porque senão, em algum momento, caso a situação dê errado, por exemplo, você pode sair devendo. Porque você tem que sempre travar as posições. Então, no mercado de derivativos, esse lance de que você perde no máximo que você colocou, ele só vale se você não tiver descoberto. Se você tiver descoberto, você pode sim ter que pagar mais do que o que você se propôs a perder. Por isso que o mercado de derivativos tem que estudar muito antes de fazer qualquer negócio. Valeu, gente? Então, é isso aí, tem que sempre estudar para vencer o mercado. Vamos falar hoje sobre risco de liquidez. Bom, o risco de liquidez, ele já é um tipo de risco bem, assim, vamos dizer, o pessoal não olha muito para isso e fica pensando que o mercado é infinito, mas o mercado não é infinito. O risco de liquidez está relacionado com a capacidade de liquidação. No caso de ativos, não tem tanto esse problema, basta você ter o dinheiro. Em geral, basta você ter o dinheiro. Mas existem situações em que o risco de liquidez pode te arrebentar. E essas situações são principalmente aquelas situações em que a sua posição é muito grande perante ao mercado. Tá? Na Bolsa Brasileira, nós temos um limite de opções. Você pode ter no máximo 10% da posição do mercado. Então você fala assim, olha, eu tenho essa operação que dá muito certo, mas eu quero fazer pesadão. Não pode. No máximo 10%. Tá? E também existe uma grande ilusão em relação ao mercado americano. Muita gente acha que o mercado americano ele é muito grande, então por ser muito grande o mercado americano, ele não tem risco de liquidez. Tem sim. Você pode conseguir montar uma operação e não conseguir sair dela. E isso é uma coisa bastante comum de acontecer. Todas as empresas, todos os fundos que quebraram, grande parte se quebrou por conta de risco de liquidez. Não foi, em geral, não foi tanto o risco específico da operação em si. Muitas vezes a operação é vencedora, mas você não tem liquidez para zerar ela. Então tem que tomar bastante cuidado com o tamanho da exposição. Então qual que seria a solução? Tá? A solução é você sempre controlar a exposição. No caso, quando você fala assim, eu vou operar a opção de BOVA11, Ambev, Petro. Tá? Pode ser que você não tenha problema com risco, provavelmente você não vai ter muito problema com risco de liquidez, a não ser que o seu lote seja muito grande. Mas tem ativos que o risco de liquidez é muito grande. É muito grande. Você vai pensar assim, uma empresa que eu nunca ouvi falar, não. Tem empresas razoavelmente grandes que você tem muito risco de liquidez na hora de sair dele. Eu vou citar alguns exemplos. Tá? Então, a VEG, por exemplo, você tem uma dificuldade muito grande de mexer com as opções quando ele foge do dinheiro. A VEG está, sei lá, 37, 38, uma opção, por exemplo, uma call do 35, 34, você pode não conseguir liquidez de saída. Veja, a situação que você tem no mercado é essa. Tá? Você tem um mercado que é finito e não dá para você ficar brincando com essa questão da liquidez. Eu já vi muito fundo grande mesmo, sabe? Se lascar por causa de liquidez. Quer dizer, a operação até era boa, só que no momento que ele teve que sair da operação, não tinha contraparte o suficiente. E por que isso pode acontecer? Olha, gente, isso pode acontecer por diversos motivos, tá? Pode ser que naquele momento perdeu o interesse daquele ativo. Tem um exemplo que aconteceu na CSN, isso aí foi em 2021, onde teve muitas negociações de puts da CSN na faixa dos 50 e quando o CSN começou a cair, perdeu a liquidez. Não tinha mais liquidez aquela opção lá. Então veja que são coisas que acontecem. Então qual que é a orientação para quem vai operar qual que é a orientação para quem vai fazer essas operações aí? A orientação é o seguinte, quando você pensa em fazer alguma operação, você tem que pensar que a sua operação ela tem que ter saída. Ela tem que ser saída. E se você não conseguir sair dela, você vai acabar se machucando, isso com certeza. Então, saber fazer a operação, não só funcionar, como ter a saída, isso é importante. É aquele lance lá, né? Bom, eu odeio esse pensamento aí que o pessoal fala assim, né? Que, como é que o pessoal fala? Se você, quando você compra uma coisa muito cara, você tem que deixar um outro trouxa que pague mais caro. Não gosto muito dessa expressão aí, tá? Mas, infelizmente, isso é verdade até nos derivativos. Quando você monta uma posição, tem que pensar que você vai ter que sair dela. Então, se você pensa assim, vou montar uma posição gigante, nós já tivemos lá um vídeo sobre o Notional, você fala assim do Notional. Cara, o Notional, acho que faz sentido você estudar o Notional, blá blá blá, mas veja que o Notional não é tudo, porque o seu Notional pode ser muito grande, e se você ultrapassar os 10% da posição do mercado, por exemplo, você pode ter a sua posição, pode obrigar você a zerar a sua posição de uma forma, vamos dizer assim, compulsória. Então você também não pode expor demais, a própria bolsa tem um certo controle sobre isso. Temos assim já caso de operações boas que deram errado porque, infelizmente, a pessoa foi além da compra.